Ora, muito boa tarde. Tenho hoje aqui comigo o Hugo Magalhães, quase que dispensa apresentações, portanto, vamos para a nossa conversa sobre ralis. Temos aqui muitos e bons assuntos para falar. Hugo, bem-vindo. Vamos conversar aqui um bocadinho de ralis, que nós gostamos à brava disto. Portanto, Olá, embora. olá, boa tarde, obrigado pelo convite e como tu disseste, nós gostamos disso, portanto é natural que daqui saia uma bela conversa em torno dos ralis. Exatamente, tal e qual. Olha, vamos começar pelo teu novo pupilo, o Nick Luff. Conta-me lá onde é que encontraste o rapaz e como é que as coisas têm sido. Tu gostas também, pronto, de servir como professor, eu acho que está a dar gozo esse teu trabalho. Sim, é uma vertente que eu gosto, de poder lidar com jovens, passar-lhe algum conhecimento, algum know-how, experiência, basicamente tentar dar-lhes aquilo que eu não tive, que acaba por ser um bocadinho isso. O Nikolov apareceu através de um piloto de ralis do Mark Wallenwein, com quem eu já corri em anos anteriores, e então o Nick procurou o Mark como sendo um coach dele, alguém que o pudesse ajudar. E procuravam também um copiloto, e então o Mark, como me conhecia e sabe que eu sou uma pessoa que está muito virada também para lidar com jovens, fez-me o convite, na qual eu aceitei, e foi uma época com muitas histórias, com bons resultados, com resultados menos positivos, mas que no fim culminou com um terceiro lugar no campeonato júnior, no campeonato europeu de rally júnior, e que é um excelente resultado para a primeira vez que o Nick faz ralis a nível internacional, nunca esquecendo que ele no seu currículo tinha apenas 10 ralis locais, muito característicos na Alemanha. Portanto, foi uma época de muito trabalho, mas foi uma época que culminou com um belo prémio. Como é que se lida com um jovem com pouca experiência, logo na alta roda dos ralis? De facto não é fácil, é uma tarefa bastante desafiante. Eu, para conhecer um bocadinho o Nick, propus que viesse até Portugal. Era mais fácil eu dar-lhe umas condições diferentes cá em Portugal do que propriamente eu deslocar-me à Alemanha. Então eu recebi o Nick em minha casa, passamos aqui cerca de uma semana, fomos para as especiais do Rally de Portugal, antigas especiais do Rally Sopete, fomos tirar notas, fomos criar um novo sistema para ele, porque era a primeira vez que iria usar as notas também em inglês. Passamos algum tempo a fazer atividade física, ou seja, também para criar aqui alguma empatia entre nós, para nos conhecermos um bocadinho, para eu perceber qual eram as necessidades do Nick, ou seja, basicamente eu queria conhecê-lo melhor antes de partirmos para a primeira aventura. De facto não é uma tarefa fácil, porque são jovens, especialmente quando saem da sua zona de conforto, que passam por grandes dificuldades, eu diria mais psicológicas e mentais, mas como eu também já tenho uma bagagem bastante grande nesse aspecto, também penso que toda a gente se conhece um bocadinho, que eu lancei-me um bocado cedo para fora, para os ralis no estrangeiro, então eu tenho esse know-how, essa experiência, e aos poucos eu consigo colmatar ali algumas dificuldades que eles possam vir a ter, outras coisas que eu noto que vão acontecer, então vou antecipando, ou seja, também é passar-lhe não só um conhecimento a nível de notas, de ralis em si dentro do carro, mas também dar-lhes algum conforto nesse aspecto. Deves ter algumas histórias giras para contar, de certeza. Sim, nós na nossa primeira aventura, nosso primeiro rally, nós primeiramente fizemos um teste na fronteira da República Checa com a Áustria, correu bem, mas depois quando partimos para a nossa primeira aventura na Lituânia, aí é que surgiram as primeiras dificuldades. O Nick por si só já é uma pessoa um bocado introvertida, ou era, agora deixou de o ser, é natural, e quando eu chego à Alemanha, porque nós fomos de carro, ou seja, fomos de carro parte da viagem, quando eu chego à Alemanha, tudo normal, passei a noite na casa do Nick, no dia a seguir eu comecei a notar ali um comportamento um bocado estranho, mudanças de comportamentos dele, mais apagado, mais calmo, sem vontade de comer, sempre com sono, no avião só queria dormir, e quando chegamos à Lituânia, aquilo que eu estranhei mais, que não era muito comum nele, é que ele pede-me
para eu conduzir desde o aeroporto até à cidade onde se ia realizar o rally. Ou seja, não é muito normal, porque ele era uma pessoa que dizia sempre, não, eu conduzo, eu conduzo, eu conduzo. E eu comecei a achar aquilo um bocadinho estranho, mas ao mesmo tempo a levar-me para um tempo passado, que eu já tive também, e a perceber que ele estava a se sentir desconfortável pelo facto de ser a primeira vez que estava fora de casa para uma prova, de ser o primeiro rally que iria fazer, ainda por cima um rally de terra, onde nunca tinha competido, e eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, ele a querer dormir, e disse, ok, eu acho que estou a perceber aquilo que está a passar com ele. Quando chegamos ao hotel, nós fomos colocar as nossas malas, eu disse, Nico, vamos jantar, que a gente fez uma viagem quase sem jantar, e ele não queria jantar. Eu disse, ok, então eu já estou a perceber realmente o que é que está a passar. Eu forcei, nitidamente forcei, disse, não, vais pousar a tua mala, nós vamos jantar e tu vens jantar comigo, e eu tive que ter uma conversa com ele. Porquê? Porque felizmente eu já passei isso quando eu iniciei a minha carreira no estrangeiro e sozinho. E também já passei isso com outros pilotos mais jovens. Ou seja, o Nico estava a entrar num estado, não sei se é um termo forte ou não, mas depressivo, a acusar pressão de ter que mostrar resultados, do que as outras pessoas estariam a pensar sobre ele, de estar fora de casa, a primeira vez sozinho num país estrangeiro, um rally de terra que não conhecia e que nunca fez. Ou seja, tive que ter uma conversa ali com ele, amigável, mas também fazer-lhe entender que era o princípio de uma fase e que ninguém conhecia o Nick Love. Portanto, quando ninguém conhece o Nick Love, ninguém tem expectativas altas sobre o Nick Love. O Nick Love está ali para aprender. Nenhum dos patrocinadores lhe pediu que ele tinha que ganhar. O copiloto nunca lhe disse que ele tinha que ganhar. A equipa nunca lhe disse que ele tinha que ganhar. Nós simplesmente lhe pedimos que ele tinha que ser um piloto comprometido com os rallies, que tinha de trabalhar e que tinha de aprender. Era para isso que nós estávamos lá. Era para aprender e para trabalhar. Portanto, teve que haver ali uma conversa séria, mas também uma conversa em tom de brincadeira, fazer com que ele voltasse a animar-se e a perceber que ele estava a ter uma oportunidade para aprender. E não lhe estavam a entregar uma tarefa em que ele tinha que mostrar resultados. Portanto, as coisas acabaram por fluir, o rally correu-nos extremamente bem, tive que encarar aquela prova também com como é que é de explicar, com um espírito mais brincalhão, fazê-lo perceber que tinha que desfrutar de todo aquele momento, da oportunidade que lhe estavam a dar, dos patrocinadores que o estavam a ajudar. Portanto, nós fomos ali para aprender e desfrutar, não fomos ali para sofrer e ter que mostrar um resultado bom. Nós fomos ali única e exclusivamente para aprender. E no fim foi satisfatório, não só pelo rally que fizemos um rally muito bom, em função do conhecimento que ele tinha, mas essencialmente porque ele agradeceu-me não só pelo trabalho dentro do carro, mas as palavras dele foram nitidamente estas: obrigado por tudo, mas essencialmente por teres feito que o meu rally não terminasse antes de ter começado. Portanto, ele tinha entrado numa espiral que para ele estava tudo perdido. Pois. Sem razão aparente, ou seja, nós fomos para aprender, para desfrutar, para começar uma época. Mas claro, é normal, é um jovem, 19 anos, meteu nele uma pressão desnecessária, portanto era natural que este sentimento se abatesse por ele. Felizmente eu já conhecia algumas características, alguns comportamentos deste tipo de sentimentos e consegui antecipar um bocadinho e a coisa acabou por correr bem. Olha, como é que ele evoluiu durante o ano, pois? Evoluiu bastante bem, ou seja, nós tivemos uma evolução muito grande na terra, ao contrário daquilo que era esperado, porque ele era um piloto que só tinha rallies de asfalto. Nós fizemos uns rallies de terra excepcionais, conseguimos 2 pódios na Polónia e na Letónia. Acho que tivemos uma aproximação às corridas bastante inteligente, ou seja, por um lado foi bom ter-nos acontecido na Lituânia aquilo que lhe aconteceu, que ele percebeu que sem pressão e passo a passo as coisas iriam fluir. Ou seja, um dos grandes problemas dos jovens, na minha opinião,
que seja pilotos de ralis, mesmo uma criança normal, porque eu também sou pai, é que os jovens querem tudo muito rápido, querem chegar longe e depressa, e foi sempre aquilo que eu tentei transmitir ao Nick, e não só, e todas as pessoas que nos acompanharam, que nós temos que evoluir de rally para rally, temos que definir objetivos reais, objetivos que sejam alcançáveis e objetivos que não sejam muito grandes, ou seja, pequenas coisas que nos levem a ganhar cada vez mais confiança para passarmos para os objetivos seguintes, e acho que isso foi conseguido. Na fase de asfalto ele tinha uma expectativa maior, porque ele era um piloto de asfalto e as coisas acabaram por não correr tão bem, ou seja, os resultados não foram tão bons, mas foi isso que eu lhe disse, que ele tinha que entender que todos os outros pilotos que estavam a competir connosco já tinham feito aqueles ralis por mais que uma vez, eram pilotos que faziam mais ralis por ano que ele, porque ele acabou por fazer 7 ralis, o que é pouco, e comparando com alguns pilotos que corriam nos campeonatos nacionais, que faziam provas do campeonato europeu em simultâneo, alguns que iam a provas do campeonato do mundo, eu disse-lhe que tentei-lhe transmitir sempre que naquele momento era a nossa realidade, que os outros estavam mais bem preparados, tinham outros argumentos, portanto nós não nos podíamos sentir frustrados, mas sentir-nos abençoados por continuarmos a estar aquilo que queríamos fazer, e que as coisas construíam-se passo a passo e tínhamos que dar tempo ao nosso tempo, e foi isso que acabou por acontecer. Ele entendeu perfeitamente a mensagem, ele foi evoluindo de rally para rally, tornou-se um piloto bastante consistente, ou seja, temos uma desistência, se podemos chamar uma desistência no Bar 1 no primeiro dia por um erro, um lapso, mas que felizmente não foi nada grave e permitiu que voltássemos à estrada no dia seguinte, inclusivamente ganhámos uma classificativa, que para ele foi um motivo de alento, e ele é uma pessoa bastante inteligente, ele sabe bem aquilo que quer, e isso também é importante para ele evoluir de uma forma consistente. Ok. Agora, falando de ti, explica-me lá como é que um navegador português, que normalmente a maior parte, salvo raras exceções, fazem carreira cá. Tu tens feito basicamente a tua carreira a correr lá fora. Conta-me lá como é que é e, pronto, e basicamente depois o que é que tu aspiras para o teu futuro. Conta-me como é que tem sido e o que é que ambicionas depois para o futuro. Sim, na realidade penso que metade dos 230 rallies que tenho são todos feitos a nível internacional. Eu desde o início que defini também objetivos muito claros, ou seja, aquilo que eu defini com clareza para mim é também aquilo que eu tento passar com clareza para os meus pilotos, essencialmente os mais jovens. Eu sempre quis fazer rallies a nível internacional e sabia que se quisesse teria que sair muito da minha zona de conforto, e sair da minha zona de conforto foi abdicar de muita coisa minha, da minha família, foi aprender outras línguas, foi sacrificar-me nesse aspecto, foi correr os riscos, porque correr o risco no sentido de fazer rallies com uma língua que não é a tua língua materna e as coisas podem correr mal. Mas eu nunca tive medo de arriscar, que sempre foi esse o meu objetivo, e desde que fiz o primeiro rally lá fora percebi que era isso que eu queria, porque eu sou uma pessoa que gosto de me sentir alimentado, ou seja, e o alimentar é enfrentar sempre desafios novos, é conhecer rallies novos, ou seja, tudo que seja um desafio que me obriga a trabalhar mais e mais é aquilo que eu gosto de fazer. E nesse sentido eu tenho-me aguentado durante estes anos todos a nível internacional. Eu penso que com a idade, às vezes aqui em casa as pessoas dizem-me que com a idade tu vais fazer menos rallies e vais pensar que passar mais tempo, não é o caso de passar mais tempo em casa, mas não vais ter tanta vontade de correr a nível internacional, e eu acho que com a idade e com os anos a passar eu estou com uma mentalidade ainda mais forte a nível desportivo, quero ganhar cada vez mais, quero aprender cada vez mais, e a idade passa, mas a vontade de crescer, de evoluir e de enfrentar novos desafios é maior. Aquilo que eu ambiciono, sabendo que é difícil por vários fatores, gostava muito de chegar a uma equipa oficial. Sei que isso, não vou dizer que é impossível, porque se fosse impossível estava-me a limitar por completo. É difícil, mas enquanto eu sentir que é difícil, eu sinto a vontade de trabalhar ainda mais, de sonhar. Portanto,
o impossível para mim não existe, e não existindo o impossível, eu trabalho todos os dias com esse objetivo. Não chegando lá, gostava de ter um programa ganhador no WRC2, por exemplo. São esses os meus objetivos, e nos últimos anos entrei muito para essa vertente de ajudar os jovens. É algo que eu gosto muito, é algo que eu gostava de fazer também. Nesse sentido, eu tenho tirado algumas formações a nível de coaching e de outras coisas para ajudar. Porquê? Porque eu nunca me quis limitar só a ditar notas e a fazer o papel de navegador. Ou seja, o navegador faz mais coisas, mas eu acho que essencialmente estes pilotos mais novos precisam de alguém dentro de um carro que lhes possam dar muito mais, que lhes possam acrescentar muito mais do que só ler notas. E nestes últimos anos, lidando com esta malta nova, eu tenho notado cada vez mais que às vezes o sabermos gerir uma corrida, o termos a palavra certa, o sabermos encaminhar as coisas da maneira correta, um conselho, tudo isso acaba por o saber falar com eles, o saber lidar, entender pessoas, acaba por ser muito mais vantajoso do que propriamente ditar notas e tirar notas. Claro que isso é importante, mas outro trabalho também ajuda a transmitir-lhes mais confiança e eles perceberem que tem alguém que os consegue ajudar em vários capítulos, em várias coisas. Portanto, aquilo que eu gostava mesmo era de continuar a correr lá fora, além fronteiras. Toda a gente que me conhece e que lida comigo sabe que eu todos os dias trabalho para isto, que o meu objetivo é estar no Campeonato do Mundo de Rallys, no Campeonato Europeu de Rallys. Não digo que eu não gosto de correr no meu campeonato, em Portugal, que gosto, mas eu neste momento ainda penso um bocadinho além fronteiras, ainda tenho os objetivos um bocadinho altos e é com esse intuito que eu trabalho todos os dias. Pois, tu falaste ainda há pouco em jovens, fala-me no trabalho que tens feito nestes últimos 2 anos com o Pedro, estes últimos 2, 3 anos com o Pedro de Almeida, e portanto, do passo atrás que ele deu e desta transição do regresso que ele fez novamente aos R5. O Pedro, quando me convidou, eu acho que ele foi muito inteligente no passo que deu, de voltar atrás. Ou seja, o Pedro, tal como muitos jovens, nem sempre começam as suas carreiras pelo ponto de partida, pela categoria certa. Ou seja, a um passo maior que a perna. O Pedro foi inteligente em querer voltar atrás, e então nós fizemos um bocadinho, ou fizemos muito desse trabalho, que foi implementamos um novo sistema de notas, começamos a reconhecer com menos passagens, fizemos rallies a nível internacional, mas essencialmente foi entrarmos num campeonato onde houvesse um conjunto de jovens com as mesmas capacidades e mais capazes que nós, que nos obrigassem a trabalhar mais, a lutar mais, a encarar os rallies com outro tipo de abordagem. Também fizemos um trabalho, uma componente física. O Pedro também passou a ser acompanhado pelo médico, pelo um coaching, ou seja, também tentei-lhe transmitir um bocadinho, porque é essa a minha mentalidade, talvez fruto de eu vir ou de sempre praticar desporto desde jovem e de antes de entrar no mundo dos rallies ter sido jogador de futebol profissional. Ou seja, acho que tenho uma mentalidade de um atleta. Eu pessoalmente considero-me um atleta, não me considero um copiloto de rallies, considero-me um atleta porque eu trabalho todos os dias como um atleta, que por consequência é um copiloto de rallies. E foi essa mentalidade que eu tentei passar ao Pedro, que o Pedro era passar-lhe uma mentalidade que ele deveria ser um atleta, mas que por consequência era um piloto de rallies. E foi isso que fizemos. O Pedro cresceu muito. Questiono-me se crescemos o suficiente, porque eu acho que há coisas que têm que ser bem cimentadas. Fizemos bons rallies, obtivemos bons resultados, mas na minha opinião, e é uma opinião muito sincera, e não estou a dizer que o Pedro deu o passo errado outra vez, ou que foi demasiado prematuro passar para um R5, mas na minha opinião acho que nós deveríamos de ter feito ainda algo mais, ter mostrado ainda algo mais, percebermos que estávamos já capacitados a nível de condução, a nível mental, de gerir um rally, de saber lutar com pilotos mais fortes, para voltar a dar o passo para um R5 e dizer assim, ok, cheguei, estou cá, sei que não vou ganhar à primeira, mas eu vou dar luta. E
É algo que ainda me questiona um bocadinho, mas respeito, aliás, nem tenho que deixar de respeitar ou dar uma opinião diferente. Portanto, se ele considerou que era a altura certa para voltar para um R5, eu estou cá para apoiá-lo. O Pedro é ainda muito jovem, apesar de já cá andar aqui nos ralis há uns anos, ainda é muito jovem. Tu consegues vê-lo como um futuro campeão de Portugal de ralis? Consigo, eu acho que o Pedro, como qualquer um jovem, podem ser campeões nacionais de ralis. Eu acho que, como referi anteriormente, muitas das vezes falamos que é uma realidade, que há falta de apoios para os jovens pilotos, há falta de uma estrutura, de algo bem sustentado que possa ajudar jovens através da nossa federação, provavelmente em conjunto com o ACP, que é aquilo que nós vimos nos outros países, das federações e com o maior clube a ajudar jovens pilotos, mas eu acho que essencialmente falta alguma estabilidade. Eu não queria dizer uma estabilidade mental, mas falta alguma consciência das pessoas que isto é preciso um processo e que o processo leva tempo e que é preciso passar determinadas etapas. E se nós queremos um dia ser campeões nacionais ou irmos a um europeu e lutar para ser campeões europeus, ou ir a um campeonato júnior no Mundial de Rallys e lutar para ser campeões do mundo de Rallys, nós temos que estruturar bem as coisas e não podemos ter desvios do nosso plano. Vamos ter momentos bons, vamos ter momentos menos bons, provavelmente vamos passar mais dificuldades do que aquelas que achávamos, provavelmente vamos ser mais lentos e menos capazes do que muitos pilotos, mas eu acho que nós não devemos desviar daquele objetivo que nós definimos. E muitas das vezes aquilo que acontece é que as pessoas, eu não estou a falar em concreto do Pedro, nem por lá caminha, é que muitas vezes os nossos jovens não têm os objetivos bem definidos. Querem chegar muito rápido, querem chegar ao Campeonato Nacional de Rallys e vencer a um Bruno Magalhães, a um Armindo, a um Zé Pedro, mas esquecem-se que essas pessoas também já passaram por um processo longo, por várias etapas, que venceram troféus, que venceram 2 rodas motrizes, etc, etc. Portanto, é muito difícil chegar cá e vencer. A espaços podem dar luta, podem ganhar uma especial, podem estar próximos de ganhar um rally, mas eu acho que não estão bem preparados nem a nível de como gerir uma prova, a nível emocional, nem a nível de condução para chegar e vencer. Portanto, eu vejo o Pedro como um campeão nacional, mas para isso ele terá que trabalhar muito, como qualquer um, e terá que esperar mais algum tempo, porque não é fácil chegar e dizer assim, eu estou aqui e vou ganhar. Não acredito que isso aconteça, diria, em breve, 2, 3 anos. Pode sim evoluir muito, ganhar ralis, ir à luta até ao campeonato, até ao fim, mas ainda tem que trabalhar muito, tanto ele como qualquer um dos jovens que nós temos. É assim, tu falaste em jovens, não te parece que Portugal está com uma dificuldade grande em conseguir trazer jovens para os ralis, pronto, e fazê-los crescer dentro dos ralis? Nós temos bons nomes, por exemplo, o Diogo Gago, que pronto, já tem quase 30 anos, mas fez uma carreira e não conseguiu ainda dar aquele salto grande. O Pedro Antunes agora, mais recentemente, também tem tido algumas dificuldades. Não te parece que tem sido difícil aos jovens conseguir afirmar-se nos nossos ralis? Sim, de facto tem sido, em função daquilo que nós vamos vendo, tem sido difícil, mas lá está, volto a falar que é uma opinião, uma observação, uma leitura muito pessoal, e eu questiono-me, e porquê a falta de afirmação? O Pedro Antunes, por exemplo, e estou aqui a fazer uma avaliação como um espectador, ou como alguém por dentro dos ralis que tenta perceber as coisas de outra maneira. O Pedro Antunes teve um ano complicado, e eu pergunto-me o porquê de determinada abordagem. Ou seja, o Pedro foi um piloto que mostrou um bom andamento nas 2 rodas motrizes, mas quando se dá o passo, nós temos que ter tempo, temos que dar tempo. Não podemos definir objetivos, eu não digo que sejam inalcançáveis, mas que vão colocar demasiada pressão neles próprios. As pessoas têm que perceber e dizer assim, ok, eu quero ganhar, eu quero lá chegar,
mas eu tenho que fazer uma carreira sustentada, eu tenho que ir rally a rally, aprendendo, dar passo a passo, mostrar que sou consistente, ganhar confiança para depois chegar e vencer. Eu acho que o problema dos jovens alguns é mesmo isso, eu estou aqui e quero mostrar à primeira que sou capaz, e depois surge a dificuldade em te afirmares. Como é que tu consegues afirmar se fazes um rally e as coisas correm menos bem e desistes porque tens um acidente, vais ao segundo rally e voltas a ter um acidente, ou seja, os níveis de confiança baixam e tu próprio deixas de acreditar em ti, que não és capaz. Depois entramos numa espiral de que nada de bom, nada de positivo acontece. Ou seja, eu já nem estou a falar na parte de termos patrocínios e apoios para apoiar os jovens. É mais um bocado isso, é as pessoas perceberem que as coisas levam tempo. Como eu costumo dizer, toda a gente vai olhar aquilo que fizeste no final de uma época. As pessoas não vão dar relevo ou demasiada importância. Venceu uma especial, mas a seguir bateu. Ganhou um rally, mas desistiu 4 ou 5. Não, as pessoas vão dizer assim, foi um piloto consistente, abordou um projeto uma primeira vez no R5 de uma forma inteligente, acumulou quilómetros, ganhou experiência, a passos mostrou que era rápido, ou seja, está mais capaz. E provavelmente os teus patrocinadores vão entender, ou a tua equipa, dizer assim, foi inteligente, que também é aquilo que as pessoas gostam de perceber, é alguém consistente, que soube gerir, que criou consistência, criou confiança, agora vamos dar mais o crédito, vamos dar mais uma oportunidade e dizer assim, ok, foi um ano de aprendizagem, construíste uma base boa e sólida, agora vamos ter que mostrar mais um bocadinho, e mostrar mais um bocadinho vamos ter que ganhar alguma coisa. Eu acho que às vezes é uma leitura muito pessoal que eu faço. Eu acho que é esse tipo de abordagem que nos falta, ou que falta aos jovens, para que no futuro ou que possam sustentar as suas carreiras. Mas, mudando aqui um bocadinho de assunto, nós nos anos 90 tivemos o Rui Madeira como campeão do Grupo N, depois nos anos 2000 o Armindo foi campeão do mundo 2 vezes de Grupo N, tivemos o Bernardo de Sousa lá fora a fazer grandes resultados também, o Bruno Magalhães esteve muito perto de ser campeão europeu. Tu achas que num futuro, eu não diria próximo, ou uma questão de 5 anos, ou talvez até um bocado mais, entre 5 e 10 anos, achas que podemos conseguir voltar a ter pilotos a esse nível, a correr lá fora? Muito honestamente, e não querendo ser negativo ou dramático, eu penso que não. Eu penso que não porque, lá está, e tu vês noutras modalidades, qualquer piloto português que queira vingar numa modalidade tem que ir para o estrangeiro. Tem que abordar a sua carreira de uma maneira diferente. E penso que nós aqui, ok, é sempre a falta de patrocínios, mas quando eles existem, se realmente nós queremos ser um piloto a nível internacional e se queremos ganhar, nós temos de ter uma abordagem diferente à nossa carreira, temos que nos sacrificar e temos que nos mandar para fora e temos que fazer as coisas passo a passo, de uma forma sólida e sustentada. E eu acho que atualmente não é isso que se vê, não é isso que se vê em Portugal. Nós vemos pilotos jovens a virem para o Campeonato Nacional de Rallys, uns com mais ou outros com menos possibilidades, mas sinceramente, e com toda a malta que eu vou lidando e que vou convivendo, eu acho que não se vive os rallies assim com uma grande ambição, com uma grande paixão. Às vezes eu costumo, e não tenho problemas em ser muito direto nos temas, porque acho que sempre fui uma pessoa muito, muito frontal e muito direta. As pessoas dizem que os rallies a nível nacional estão velhos, porque só vemos pilotos já com alguma idade avançada. Mas na realidade, e eu conhecendo e lidando com ambos, Armindo, Teodósio, Bruno, Fontes, são os pilotos que eu vejo que mais gostam de rallies. Sem São dúvida. eles que mais gostam de rallies, são eles que mais vivem os rallies, são eles que mais trabalham para os rallies, são eles que mais falam de rallies. E eu não vejo isso nos jovens. Os jovens hoje em dia gostam de ir aos rallies, gostam de se divertir nos rallies, gostam de passar tempo nos rallies. E o Bruno, e o Armindo, e o Teodósio, e o Fontes queriam e fizeram uma carreira de rallies. E eu acho que a grande diferença é essa, seja nos rallies, seja em tudo. Eu acho que os nossos jovens hoje em dia deixaram de gostar das coisas com o verdadeiro amor, com a verdadeira paixão, mas sim apenas desfrutar das coisas que temos e dos momentos. Pois,
é assim, o que é que tu achas que falta então neste momento aos jovens para serem uma referência de futuro? O que é que tu achas que tem que acontecer a esse nível? Olha, principalmente eu acho que é preciso encontrar um jovem que goste mesmo de ralis e que diga assim, eu quero ser piloto profissional de ralis, eu quero ser um campeão. Isso é o ponto número um, é gostar. A gente quando gosta move tudo e trabalha e mexe. Depois, como é lógico, é preciso existir patrocínios, é preciso existir um budget. E a partir daí é preciso definir uma estratégia e dizer assim, este é o caminho que eu vou seguir e eu não me vou desviar, vou ter bons momentos, vou ter maus momentos, vou-me sentir o piloto mais lento de todos, o menos capaz de todos, mas vai chegar o dia em que a minha vez vai chegar, mas temos que saber ultrapassar esses momentos e temos que continuar a acreditar, e eu acho que é isso que falta um bocadinho aos jovens, é que, ou seja, querem tudo muito rápido e não sabem esperar pelo seu tempo. E também sinceramente, eu gostava que aparecesse um jovem ou alguém que dissesse assim, não, eu quero mesmo isto. É um bocado como, eu falo desta maneira porque é um bocado aquilo que eu senti também. Eu joguei futebol profissional, provavelmente o sonho de muitos jovens e tudo, e eu disse, não, eu quero os ralis, é isto que eu quero. É isto que eu quero para a minha vida. Às vezes as pessoas, em tom de brincadeira, dizem, tu és um sortudo, fazes aquilo que gostas, isso nem é trabalho, isso é mais lazer. Eu digo, ok, é a realidade, eu considero, é o meu trabalho, encaro de uma forma muito profissional, muito séria, porque eu tenho que cumprir com todos aqueles que me ajudam e que permitem com que eu faça isto, mas eu gosto disto, eu abdico de muita coisa por isto, eu abdico da minha família, eu abdico do meu filho, eu passo muito tempo fora de casa, o abdico é a ausência, porque eu gosto, isso também é a única maneira de eles me darem um apoio total, é perceberem que eu gosto mesmo disto e que eu trabalho para isto. E eu acho que essencialmente é isso que nós temos que encontrar em qualquer área, em qualquer vertente. É pessoas que gostem. E as pessoas quando gostam e quando querem muito, as coisas com mais ou menos dificuldade acabam por acontecer. Pois, é assim, eu se fosse neste momento um jovem que quisesse entrar nos ralis, ou já estando, quisesse fazer uma carreira, eu se calhar olhava para o nosso Campeonato de Portugal de Ralis e pensava assim, ok, nós temos ali excelentes pilotos lá em cima, que já estão todos acima dos 40, mais uns anitos se calhar eles vão começando a sair, e se calhar não era mal pensado eu ir começando a tentar meter-me neste mundo ou chegar o mais perto possível. Achas que é um bocado por aí que alguns jovens agora podem pensar que há ali um espaço que daqui a uns anos terá que ser ocupado ou poderá ser ocupado e eles podiam trabalhar nesse sentido? Sim, sem dúvida alguma que esse espaço terá mais dia menos dia, ou mais ano menos ano, vai ser ocupado. Agora, da maneira como as coisas se têm desenvolvido e decorrido, não acredito que vá ser ocupado num curto espaço de tempo. Agora, qualquer pessoa que se inicie nos ralis, eu acho que tem que pensar alto, tem que ter uma ambição elevada e dizer assim, eu quero ser campeão nacional de ralis, mas se eu trabalhar, será que eu não consigo fazer uma carreira internacional? Nós hoje em dia temos, e alguns pilotos ou atletas portugueses, o caso do Miguel Oliveira, do Félix da Costa, outros que já falaste, que correram além fronteiras, porque é que um jovem, quando, apesar e sempre pondo essa ressalva de não haver um budget ou não, mas nós somos livres de pensar e de ambicionar aquilo, uma coisa maior. Porque é que quando nos iniciamos a gente não diz, eu quero ser uma referência, eu quero trabalhar para ser mais uma referência a nível nacional, para elevar Portugal ao mais alto nível, mesmo que as coisas sejam difíceis, nunca vamos pôr o impossível, mas que sejam difíceis, acho que as pessoas têm que pensar em grande, têm que elevar, e não podes pensar só, vou-me iniciar nos ralis porque daqui a 5 anos toda a malta mais idosa que lá está vai sair e eu vou ser campeão. Não, acho que não devíamos de definir as coisas dessa maneira. Eu acho que qualquer jovem que tivesse uma grande ambição devia pensar assim, ok, eu até aos meus 30, 35, eu vou trabalhar para fazer uma carreira internacional. Depois dos 35, provavelmente, olha, eu vou fazer o campeonato nacional e é o meu país, é aquilo que eu gosto, mas ou seja, vamos pensar grande, vamos pensar alto e vou trabalhar para esse objetivo. Se não conseguir, é assim, paciência, mas trabalhamos, lutamos. Mas agora definir os objetivos um bocadinho por baixo, eu acho que isso
não é o melhor caminho nem a melhor mentalidade para um jovem. Pois. Olha, e agora, e relativamente a ti este ano, já tens as coisas completamente definidas, o que é que o que é que vais fazer? As coisas ainda não estão totalmente definidas, agora para já neste momento eu para a semana vou para o Qatar, vou voltar a participar no Rally do Qatar, com o mesmo piloto do ano passado, e depois do Qatar vou diretamente para a Finlândia para uns dias de testes e seguido para a Suécia. Portanto, o meu programa este ano passa por fazer algumas provas do WRC, com o Rakan, no Polo e com a Print Sport, e estamos ainda a tentar fechar o programa com o Nick Loff no Campeonato Europeu de Rallys. Portanto, essas são as duas coisas que estão neste momento praticamente certas para mim, e espero pelo menos que o programa do Nick que vá para a frente e que se realize, porque isso acontecer as pessoas vão perceber que isso foi um prémio muito grande daquilo que nós fizemos no ano de 2021. O Nick neste momento está na M-Sport a trabalhar como prémio e fez dois testes, inclusivamente aqui em Portugal, em Ponte Lima. A M-Sport ofereceu-lhe 2 testes como um prémio, ou seja, isso também me traz uma grande satisfação e alento, porque pela primeira vez em todos estes anos de carreira, e modéstia à parte, senti que o meu trabalho, eu sei que o meu trabalho está lá sempre, de uma forma mais discreta ou mais indireta, está lá sempre, mas pela primeira vez nestes anos todos eu senti que grande parte deste resultado que foi fruto daquilo que eu fiz, porque peguei num jovem, entregaram-me alguém nas mãos e disseram: sei que tens capacidade para lidar com ele não só dentro mas fora do carro, portanto está entregue, e todas as dificuldades que nós passamos conseguimos ultrapassar em conjunto, e espero que ele consiga fechar o programa dele, porque é um prémio justo e para mim também será um prémio apetecível e algo que eu quero dar continuidade. Pois. Olha, como é que viste eu presumo que terás tido alguma atenção nisso, como é que viste este início do Mundial de Rallys? O que é que achaste? Essencialmente foi interessante, porque vimos que todos os carros eram capazes de estar ali muito próximos. Ok, Hyundai um bocadinho abaixo daquilo que era esperado, mas é normal, são carros novos, nem todos iam estar ao mesmo nível competitivo, mas deu para perceber que todos os pilotos eram capazes de estar na linha da frente. Pessoalmente fiquei contente pela M-Sport ter conseguido este resultado, porque acho que é uma das equipas que tem lutado muito nos últimos anos para se manter na alta roda dos rallies. É uma estrutura, vamos chamar, privada, e que também precisa destes resultados para lhe dar mais alento, e também deu-nos para perceber que temos mais uma marca, mais um construtor capaz de lutar pelos rallies e pelo campeonato do mundo. Quanto ao Loeb vencer um rally, acho que é natural, é um atleta de elite, tanto ele como o Ogier, são pessoas que são muito trabalhadores, e lá está, e se pensarmos um bocadinho e analisarmos muito friamente, talvez consigas relacionar aquilo que eu quero dizer. Tudo bem que eles têm muitos anos de experiência e já passaram por muito, mas são pessoas ou pilotos que lutam pela vitória, mas sabem perceber quando não dá. E já vimos noutras alturas, quando vimos o AG que não consegue, não força, e sabe gerir, e sabe manter, e sabe acumular os pontos necessários, e sabe que mais tarde ou mais cedo algum daqueles menos experientes que vai esticar a corda e que ele vai agarrar o lugar. E eu acho que estes 2 pilotos também são raposas velhas, como se costuma dizer, e eles sabem muito bem gerir as corridas. Além de toda a rapidez, eles sabem gerir as corridas e sabem essencialmente esperar pelo momento certo para dizer assim: ok, estamos cá nós, e agora quem ganhou e quem vai levantar a taça sou eu. Pronto, vamos ver, espero que tu consigas chegar ao programa no Mundial de Rallys, portanto eu já tenho saudades de ver portugueses no Mundial de Rallys. Temos muitos e bons navegadores, tanto nos rallies como no TT em Portugal. Espero que lá consiga chegar. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Pelo menos vou trabalhar para isso. Como eu costumo dizer, se eu acabar a minha carreira de rallies e nunca conseguir lá chegar, aquilo que eu quero é sair de consciência tranquila e que trabalhei todos os dias até ao último dia para lá chegar. Se não lá cheguei, é como tudo, nós não podemos ter tudo aquilo que ambicionamos, ter tudo aquilo que sonhamos,
mas se trabalhar para lá chegar, acho que não vai ficar nada deixado para trás e a consciência vai ficar tranquila. Sei que é muito difícil lá chegar, principalmente porque, e tenho dado conta ao longo dos anos, porque sou português, e isso é um grande entrave, porque sou português e porque existem outros fatores por trás, como em qualquer desporto, que nem sempre aqueles que mais trabalham são os que conseguem os melhores lugares, não tirando mérito a ninguém que lá está, porque provavelmente também estão lá com mérito, mas eu infelizmente ainda não consegui lá chegar, por esse motivo, porque ainda não há nenhum piloto português que lá esteja e que diga assim, olha, o Magalhães era a pessoa ideal para estar comigo, mas cara, teve o Bernardo, né? Consegui lá estar com o Bernardo no Campeonato do Mundo de Rallys, e pronto, e porque sou português, acho que os portugueses não ficam atrás de ninguém, Sem dúvida, sem dúvida. mas e nós temos no Mundial de Rallys não pilotos nem copilotos, mas temos outras pessoas portuguesas nas equipas que são elementos fundamentais nas equipas, que são elementos que ganham títulos, que são uma mais-valia, quer para os pilotos, quer para uma estrutura. Portanto, quem saiba, um dia não consiga dizer assim, ok, cheguei cá e sou uma mais-valia também para esta equipa. Pronto, espero que tenhas sorte a esse nível. Obrigadíssimo por este bocadinho. Obrigado eu pelo convite. Vamos vendo aí nos rallies, vamos ver o que é que acontece. Obrigado.